vou voltar pro jornalismo já, porque a ideia é sempre pegar esse paralelo com o que você estava fazendo de jornalismo e Sim. como você conseguiu ser bem-sucedido nos dois. Porque a questão não é você viver disso financeiramente ou você ter sucesso mainstream. A questão é Sim. você continuar ativo, como você falou, e em Ah, bom nível, que é o que vocês... Lançando eu acho que álbuns, sendo o produtivos. segredo é não fazer esperando algo. É fazer por fazer, né? Por amor, né? Então é a mesma postura, assim, na profissão e na música. Eu não faço esperando alguma coisa, né? Acho que você deve ser assim também. Você faz porque você gosta, quer comunicar, quer, enfim, o formato rádio é muito apaixonante, assim, fazer rádio é um negócio apaixonante, né? De estúdio, e até agora que eu, enfim, que eu tô mais de bastidor, de gestão, também é desafiador, né? Porque é um outro lado do rádio, mas assim, rádio é um negócio apaixonante, assim. Explica como é que você tá agora, um sobrevivente, né? Sim, 19 anos de Grupo Band. Eu sim. não sobrevivia Mais 5 de tanto. Eldorado, Mais então, 5 de enfim. Eldorado. Como é que você tá com relação hoje na empresa? Sua função lá, como é Cara, que você tá? eu sou um dos coordenadores de redação. Então, só que assim, a gente continua fazendo reportagem. Eu tenho uma coluna na rádio que chama Cidade em Retratos, que Na Band depois News. que entra ao ar às segundas-feiras, que são histórias de pessoas que vivem em São Paulo, basicamente. Então, toda segunda eu trago uma pessoa comum e eu conto a história dessa pessoa comum. E aí, por meio dessa pessoa, às vezes a própria história basta, às vezes essa pessoa trabalha num edifício histórico e eu falo do edifício contando a história dessa pessoa, às vezes falo de uma profissão. É o Fama e Anonimato Paulista. Esse Mas, cara, formato é tem muito muita bom. história boa, muita história boa. Claro. Então, assim, e eu faço já faz uns 4, 5 anos a coluna, e essa, por exemplo, eu faço questão de fazer, porque eu tenho prazer fazendo, de contar a história de uma pessoa comum que possa, sei lá, inspirar outras, né? Eu ajudava, como eu trabalhava no Rio na época, pra quem não sabe, eu trabalhei na Band, eu conheci o Cover juntos. pela Band, depois punk rock, né? Mas eu fazia a produção na Band News, antes de ir pra TV e depois pra Bradesco, num quadro, que era Pais e Filhos, deve existir até hoje. A Thaís Dias, que fazia do Rio, tá em São Paulo. Sim. E eu fazia a produção pra ela muitas vezes. Aí vinham umas pautas, tipo assim, acha aí alguém que bateu no pai, insultou o vizinho, mas ao mesmo tempo gosta de cachorros. Aí essas coisas assim, minhas pautas meio totalmente aleatórias. Acha alguém que... E era muito, assim, maneiro, assim, desafiador, mas assim, umas coisas meio... Claro que é um exemplo esdrúxulo, não era isso exatamente, mas... Mas é isso, é comunicar o que você falou, né? Na música a gente quer comunicar, né? E fazer coisas produtivas. E, assim, e aqui também no rádio, seja no podcast, seja no YouTube. E, assim, dá para relacionar muito a questão musical, a parte artística, com o que a gente faz. Porque quando eu faço uma entrevista, e aí você vai construir a reportagem, tem um processo artístico ali, de criativo. Tem. E a mesma coisa para música. Então, assim, você pode contar a história de um jeito ali quadradão, ou você pode tentar fazer e construir a reportagem de uma forma diferente. Lúdica. Sabe, não fazendo cronologicamente, você quebra, tenta fazer inovar ali do ponto de vista criativo a partir da história que você tem em mãos. Então, o trabalho de edição exige criatividade. Então, eu acho que ali tem um ponto em comum entre as duas coisas que dá para relacionar também. Mas, assim, o segredo, cara, é fazer sem ficar esperando. Eu vou fazer música. Outro dia, numa entrevista, alguém me perguntou assim: e você desistiu? Eu falei, mas não desisti. Porque, cara, enfim, eu não tô fazendo isso pensando em um objetivo. A gente faz porque a gente gosta de fazer e vamos ver até onde vai, onde dá. Não, mas a questão maior é que dá pra fazer. Não, dá pra fazer, mas assim, não é fácil. Exatamente, é chegar nessa época de primeiro álbum, imagino que teve mais shows ainda. E você tava... Não, então, aí a gente começou a sair pra tocar. Então, assim, obviamente que no começo a estrutura não é boa, os instrumentos não são os melhores, mas, cara, a paixão tá ali. Você quer fazer, virar. Então, assim, as primeiras demos a gente que fez tudo, né? Em estúdio de fundo de quintal, que não fica aquela maravilha. Na época era fita demo, né? Não estava digitalizado ainda, estava no início. MP3 nem existia. E outro dia a gente estava falando, aliás, que se você visse um show de uma banda e você gostava, e a banda não tinha CD, não tinha nada,
Você só tinha que esperar o outro show, não dá pra ir no YouTube e ver a banda. Então era outra época, era outro sistema, outro jeito de funcionar. E, cara, conforme você vai se enfiando na noite, nos shows, você vai conhecendo as pessoas e vai fazendo conexões. E aí as pessoas vão te chamando para outros eventos, para outros shows, você vai conhecendo gente, e nesse meio a gente foi conhecendo as pessoas mais desse circuito alternativo punk rock. Como é que estava o seu tempo entre trabalho e banda nessa época? Cara, numa época eu estudava... 2002. Ainda tinha que formar, você não estava formado eu ainda? fiz faculdade de 99 a 2002. Então foi tipo junto. Dormir pra Mas quê? então, eu trabalhava de manhã na maior parte do tempo, mas já trabalhei à noite algumas vezes. Então de sexta-feira, por exemplo, não dava para tocar. Mas de sábado dava, quando eu não tava de plantão. Então sempre foi, assim, complicado. Quando eu fazia futebol, então, que você trabalha de fim de semana necessariamente, era difícil, porque você não tem previsibilidade. Como é que eu vou marcar um show daqui a 4 meses se eu nem sei a tabela? A CBF não divulgou a tabela do campeonato e os caras querem marcar um show, sei lá, no Natal. Eu falo, não tenho como. Aí você fala, marca e eu tento trocar lá o plantão. Se cair no meu plantão, eu tento trocar. Mas acontece, agora eu não tô mais fazendo esporte, mas assim, uma vez a gente foi tocar em Natal no sábado e eu tinha jogo no Pacaembu no domingo, então eu pedi pro cara, marca o voo de volta às 5 ou 6 horas da manhã, cheguei em São Paulo, fui pra minha casa, tomei banho, estudei lá para fazer o jogo e fui pro Pacaembu fazer, sei lá, São Paulo e Corinthians. E aí praticamente virado. Mas, assim, exige que você, sabe, não é todo mundo que tem essa, não vou fazer, tipo, vamos fazer, tocar em Natal, sabe, nunca tocamos lá. Então é legal, vamos tocar no Nordeste. Então, exige certos sacrifícios, assim, né? Exigia, né? Agora eu trabalho de fim de semana ainda, mas a periodicidade é menor, não é todo fim de semana que nem eu fazia quando estava no esporte. Por uma razão óbvia, né? A gente vai chegar lá. Primeiro, esses primeiros álbuns do Flicts. Não tinha Band ainda. Então, ou seja, não tinha. Não, tinha Eldorado. Tinha Eldorado. E nessa época era mais tranquilo pra você, nesse sentido, e ficou pior na época que você entrou na Band direto, já ficou pior? Ou ficou pior só na época do esporte? Nunca ficou pior, cara. A gente vai se virando. Ficou pior na época do esporte. Que ano, porque assim, mas você não tinha Flix na época do esporte? Tinha. Parou a banda? A banda parou em 2005. Mas assim, a gente fazia show praticamente uma vez por ano, a gente fez show com o Flicts. Mesmo com... mesmo parando. Mas aí eu entrei no Agrotóxico em seguida. Isso que eu ia falar. E formei uma outra banda, que chamava Naifa, que durou de 2005 a 2011, 12. Então eu nunca parei de tocar, velho. Você não fica satisfeito com uma banda só, não? Nunca? Olha, as pessoas que eu conheço não ficam. Quase todo mundo tem mais de uma. Eu também não, tem duas. Então, não, porque agora eu tenho preguiça, assim. Eu não começaria outra banda, não. Mas entendo. É difícil começar do zero. Eu não começaria, mas na época eu tinha ainda esse ânimo. A sua excelência no trabalho, como é que você vê a sua busca pela excelência no punk? Você falou que vê semelhanças na hora de fazer uma... E a sua busca por excelência no trabalho jornalístico? Então, é outra conexão, assim. Obviamente que em qualquer lugar que você for atuar, existem limitações, né? Existem limitações. Às vezes a gente não tem... Por exemplo, na música, você não tem a melhor guitarra, mas isso não vai te impedir de tocar. Porque o sentimento é o mais importante ali, né? Tipo um jogador de futebol, se o cara começa a reclamar que o campo é ruim, o campo pode ser ruim, mas se o cara tiver a fim de jogar e o cara for bom, ele vai jogar no campo. Tipo um skatista que fica reclamando que a pista, a transição da rampa é ruim, não sei o quê, o cara não vai andar de skate. Você quer andar de